Boa tarde a todos. Então, a nossa palestrante de hoje é Simone. Simone, por gentileza. Boa tarde a todos. É sempre uma gratidão poder estar aqui novamente, trazendo a mensagem de Jesus. Bem como foi falado no início, hoje está um dia que nos convida com certeza a estarmos em casa, debaixo das nossas cobertas, com um chocolatezinho quente, né? Um foguinho no fogão, na lareira. Mas com certeza a espiritualidade maior está nos abençoando mais ainda, porque nos dispomos a vir até aqui para as reflexões da tarde. O tema de hoje, eu vim, na verdade, para cobrir o meu amigo Zé Lindsmeier, né? Que ele esteve na quinta aqui e não poderia estar hoje, então ele pediu que eu viesse no lugar dele falar sobre bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando estava Jesus reunido com os apóstolos, com os seus seguidores, no Sermão da Montanha, ele citou então as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão nos céus. Então, além de Jesus estar no Sermão da Montanha, citando todas essas bem-aventuranças, ainda o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, ele veio nos trazer, através do Evangelho, o depoimento, de Santo Agostinho, de Simeão, de João Evangelista, e de tantos outros espíritos protetores que nos deixaram no Evangelho a sabedoria, o conhecimento e trouxeram as suas experiências para que pudessem nos ajudar a entender e a principalmente superar todas as nossas aflições, todos os nossos desesperos, os nossos problemas. Mas o que significa, então, bem-aventurado? Bem-aventurado, na expressão de Jesus, significa aqueles que são felizes. Isso vendo pelo aspecto também espiritual. Bem-aventurados os aflitos, bem felizes aqueles que estão em aflição, porque eles serão consolados. Claro que, se fosse pelo aspecto físico, material, nós poderíamos entender que bem-aventurados seriam aquelas pessoas que têm poder
que se destacam também na sociedade. As bem-aventuranças que constituíram o início do Sermão da Montanha, elas emanaram da plenitude do Espírito de Jesus. Cada bem-aventurança que foi dita aqui, ela vai abordar uma qualidade ou uma atitude que é desejável para cada um de nós. Se, como nós falamos antes, bem-aventurado significa feliz, como pode haver tanta tristeza, tanta amargura e tantas aflições no mundo? A aflição, ela nos atinge quando nós estamos preocupados com alguma coisa ou com alguém. E nós sabemos que sempre existirão sofrimentos aqui neste planeta, porque nós estamos aqui na qualidade de espíritos imperfeitos para que nós possamos aprender. Kardec ainda nos explica no Evangelho que então os bem-aventurados, os aflitos, pode se entender assim: considerai-vos bem felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas das suas faltas passadas. E essas dores enfrentadas aqui pacientemente vão nos poupar séculos de sofrimento na vida futura. Então, se as dores forem suportadas com paciência e resignação, significa que num futuro à frente nós estaremos mais aliviados e com uma carga bem menor de acertos. Daí surge a pergunta então: será que a nossa consciência já começou a despertar para os ajustes, para os reparos que nós devemos fazer nas nossas vidas? Porque, como nós bem sabemos, através desta doutrina, que a morte ela vem a ser somente do corpo físico, que o nosso espírito continuará vivo, e isso é que nos dá a certeza de que nós teremos que, mais dia, mais ano, menos ano, acertar as nossas dívidas perante as leis divinas que regem todo esse universo. Nós vamos ter que nos esforçar. Nós precisamos trabalhar a nossa inteligência, a nossa moral, lembrando que uma das leis que regem todo esse universo é o amor. E é o amor que Deus tem por todos nós. Bem-aventurados os aflitos não significa então que nós precisamos ficar se lamentando ou talvez reclamando das dificuldades. Às vezes nós lamentamos e reclamamos porque isso se torna mais cômodo para nós. Nós não devemos procurar as consolações ou alívio para os nossos sofrimentos nas coisas materiais do mundo, porque isso depois se torna apenas uma ilusão. Nós devemos enfrentar os desafios, lutar e buscar a ajuda e a consolação, tentando mudar as nossas más inclinações, tentando corrigir os nossos erros. E como nós poderemos fazer isso? Através da nossa reforma íntima. Porque, como eu disse, é muito fácil, às vezes é cômodo para nós reclamarmos. Mas se a gente parar para pensar e analisar cada situação que a gente passa nessa vida, a gente encontra uma resposta. Chico Xavier, ele costumava dizer que a disciplina é o veículo para a nossa própria libertação. Que a disciplina é uma conduta que vai nos assegurar o nosso bem-estar. E é isso que nós queremos, é isso que todos nós desejamos. Nós queremos muito estar bem, nós queremos muito ser felizes e principalmente
principalmente estar bem com a vida, com todos aqueles que nos cercam. Mas se o propósito, então, é nós estarmos bem, nós fazermos a nossa reforma íntima, nós mudarmos, por que será que hoje existe tanta infelicidade no mundo? E por que será que hoje as pessoas sofrem tanto de depressão? Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Aqui no Brasil, 15,5% da população sofre de depressão. E esses dados são da Organização Mundial da Saúde. Antes, a depressão, há alguns anos atrás, era muito pouco falado, comentado, até mesmo porque quase que não existia. E ainda ela se encontrava em pessoas com mais idade. Hoje, infelizmente, a depressão ela está atingindo também os adolescentes e principalmente as crianças. Onde será que está o erro para a depressão chegar a atingir pessoas com menos idade, que mal conhecem ainda os caminhos da vida? Por que será que nós deixamos a nossa vida muitas vezes dar aquela virada tão significativa a ponto de nós não conseguirmos mais encontrar uma conexão com Deus? Aqueles momentos difíceis que todos nós enfrentamos, que parece que tudo ao nosso redor está desabando, que as dores são tão fortes e nós ficamos prisioneiros de medicações para poder dormir, para poder relaxar, muitas vezes para poder até mesmo organizar os nossos pensamentos. Muitos de nós aqui, porque eu uso também medicação, e garanto que muitos de nós aqui também, quando foi que nós não conseguimos mais, na hora do sono, repousar o nosso corpo físico e poder descansar, que nós precisamos tomar uma medicação para que isso aconteça. E aí, geralmente, quando chega nesse ponto da nossa vida como seres humanos, espíritos imperfeitos aqui, quando o nosso corpo físico já não está mais aguentando, já está cansado, esgotado, e aí surge aquela ideia de tirar a própria vida. Será que foi para isso que Deus nos criou? Que Deus nos colocou neste mundo? Nós viemos aqui com certeza com a nossa hora marcada de chegada e a nossa hora marcada de retorno. A única coisa que não está programado na nossa reencarnação, no nosso itinerário, é voltar antes do tempo estipulado, porque atentamos contra a nossa própria vida. Isso não. É muito triste, é muito doloroso mesmo que às vezes a pessoa que cometeu o suicídio, ela não faça parte do nosso ciclo de família, de amizades, mas é tão triste quando a gente recebe uma notícia, fulano se suicidou. A única coisa que a gente pode imaginar é a dor, imaginar, a gente nem sente, que essa pessoa estava sentindo, as lutas que ela estava travando, até o momento em que ela achou que tirando a própria vida, ela iria com isso resolver todos os problemas. Mas a gente bem sabe que não é assim que acontece. A nossa dívida, ela só tende a aumentar os nossos débitos, porque nós estamos voltando antes, nós não conseguimos terminar aquilo que nós viemos aqui para fazer, o nosso propósito. Alguns pensam que nós estamos aqui só de passagem, mas não é assim. Nós devemos tentar deixar um legado, uma marca, uma obra que faça bem para nós e também para os nossos. Muitas vezes a estrada ela é difícil,
É como se estivéssemos andando descalço em meio aos espinhos. Nessa hora que a gente possa lembrar daquela mensagem, que eu acho que muitos conhecem, Pegadas na Areia, que conta que Jesus andava ao lado de uma pessoa e haviam 4 pegadas na areia. E num determinado tempo da vida dessa pessoa, começaram a aparecer somente 2 pegadas na areia. E aí todos imaginavam que nas horas difíceis Jesus havia abandonado e a pessoa estava seguindo só. Mas foi exatamente ao contrário. Nos momentos difíceis, Deus, Jesus, Ele nos carrega no colo. Mas para isso, nós precisamos ter paciência. Nós precisamos entender que o que acontece com nós pode ser coisa do passado ou pode ser coisa desta vida mesmo. E que se nós elevarmos o nosso pensamento e pedirmos por ajuda e por socorro, nós seremos atendidos. Deus não vai curar as nossas dores de forma a chegar e tirar assim do nada. Mas o que Ele vai fazer? Ele vai tirar o nosso desespero. Ele vai nos ajudar a nos acalmarmos. Assim como os pais que têm seus filhos, se estivessem doentes e fossem no hospital e o médico dissesse, olha, a única solução para o teu filho agora é a injeção, para ele ficar bem. Sabendo que o filho tem muito medo de injeção, talvez ele olhe para o pai com aquela carinha, de pidoncho. Por favor, pai, me ajude. Eu tenho medo de agulha, eu não quero tomar essa injeção. O que os pais fariam? Se é para o bem do filho, então ele vai tomar aquela injeção. Essa é a demonstração de amor do pai para com o seu filho, assim como é de Deus para conosco. Ele não vai tirar a nossa dor, Ele vai nos ajudar a entender, a ter paciência e compreensão. Jesus passou neste planeta por tantos anos nos ensinando sobre os valores morais, amar, perdoar. E como um GPS, Ele nos mostrou a direção, o caminho correto. Mas em determinado momento, talvez, nós decidimos pegar outro caminho. Aquele caminho que nós achamos que, por ser às vezes mais curto, vai ser melhor para nós. E assim como o GPS, Jesus continua tentando nos mostrar o caminho. Por mais que a gente tente pegar o caminho errado, Ele vem e tenta nos mostrar qual é o caminho correto. Porque além do amor que Ele sente por nós, que Deus sente por nós, nunca, jamais será tarde para que a gente possa se arrepender das nossas falhas. Então, será que o sofrimento, ele tem um significado? Lógico que sim. O sofrimento, ele não vem a ser apenas uma consequência da humanidade. As adversidades, elas surgem para nos trazer novos pensamentos e também novas perspectivas sobre as nossas aflições e angústias. Ninguém vive aqui sem passar pelas vicissitudes da vida, que são exatamente os nossos altos e baixos. Todos nós temos. Ninguém é feliz o tempo todo. Pode ser que em dado momento aconteça a morte de um ente querido, uma enfermidade, coisas que vão alterar o curso da nossa vida e que podem fazer também com que mexa o nosso bem-estar físico, emocional e mental. Só que se a gente parar para pensar, existem dores que são desnecessárias, porque elas são provocadas muitas vezes pelos nossos excessos, do nosso caráter, da nossa conduta, porque
porque na maior parte do tempo nós somos vítimas de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa ambição, por falta de perseverança, por não saber limitar muitas vezes os nossos desejos. Nós costumamos ficar presos no passado, remoendo coisas que já aconteceram, que já foram. Ou então, nós queremos adiantar o futuro. E nesse meio tempo, nós estamos esquecendo muitas vezes de viver o presente, de viver o hoje, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Se nós pararmos para pensar e interrogar a nossa consciência, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, será que eu estaria agora nesta situação em que eu me encontro? Se nós refletirmos sobre as nossas angústias, sobre os nossos sofrimentos, com certeza nós encontraremos um sentido maior para a nossa existência. E vamos conseguir compreender que ninguém é culpado pelas nossas aflições a não ser nós mesmos. Nós precisamos aprender, para poder trabalhar a nossa reforma íntima, a nos conhecer melhor, a identificar a causa das nossas aflições, para encontrar a melhor maneira de lidar com elas. A lei humana aqui da Terra, algumas vezes ela alcança algumas faltas nossas e nos pune. Mas a lei divina, ela não está aqui para nos punir. Ela está aqui para nos advertir do mal e nos fazer sentir a diferença do peso que nós estamos levando agora. Existem os sofrimentos, como já foi falado, pelas causas anteriores das nossas vidas passadas, que se nós estamos enfrentando as dificuldades através da nossa reflexão, nós não conseguimos achar uma resposta aqui, então é porque provavelmente foram os erros causados no passado. Kardec deixa muito claro a distinção entre as palavras prova e expiação. A expiação é quando a gente vem aqui para quitar um débito de vidas passadas. E a prova que nós enfrentamos é justamente para ajudar na nossa evolução e principalmente para provar a fé que nós temos em Deus. Tem espíritos que estão aqui para expiar, tem espíritos que estão aqui para provar, e tem espíritos que estão aqui para expiar e também para provar através das suas dificuldades. Vamos imaginar então que com a morte acabaria tudo, nós não tivéssemos retorno algum. E por consequência, como sendo a nossa única existência, então a única forma de nós aprendermos seria Deus nos punindo, para que a gente pudesse aprender alguma coisa e dali tudo se acabasse. Só que isso não teria sentido nenhum, principalmente para a nossa evolução. Nós não iríamos aprender nada. Nós escolhemos antes de retornar aqui as provas pelas quais nós queremos passar. Então imagine se nós fôssemos permitir lembrar do que a gente pediu e o que a gente veio fazer aqui. Imaginem só eu ter que me redimir com o adversário meu do passado. E eu pedi para vir com ele agora em família para que a gente pudesse se unir. Se eu me lembrasse quando eu tivesse mais idade que eu vim para isso, será que eu conseguiria me redimir com o meu adversário? Será que eu ia conseguir acertar as contas com ele? Não. Porque talvez o ódio, a mágoa, o rancor iria fazer simplesmente ao contrário. Porque o ódio, na verdade, ele é o amor adoecido dentro de nós. É o inverso. Então, como diz o instrutor Alexandre,
né, no livro Missionários da Luz, e ele fala para André Luiz que somente o mal está condenado à destruição e apenas o ego necessita de laboriosos processos de retificação. Então, somente esses processos vão nos fazer crescer, evoluir, ter mais força, mais coragem. Nós escolhemos as provas, mas Deus não permite nada mais do que aquilo que nós podemos suportar. Então, a gente deve se sentir bem-aventurado por Deus nos abrir esta porta, por Ele nos dar a graça de aprender e de trabalhar neste planeta. Porque todo e qualquer ato do Criador está cheio de sagradas comoções da divindade. Portanto, cada um de nós somos um mundo e nós mesmos, pela nossa mente, somos um céu esperando acordar para essa vida, sem lamentações daquilo que nos ocorre. Se nós pudéssemos enxergar a grandeza de Deus, talvez há milênios para frente, como nós fomos espíritos muito mais evoluídos, nós poderíamos enxergar que do firmamento descem raios de sol e de chuva benéficas para a organização desse planeta, mas que também no instante em que nós entramos em atrito, em que nós perdemos a paciência, a calma e todos os elementos que nos unem, que estão ao nosso redor, nós conseguiríamos ver que podem sair faíscas destruidoras. Nesse momento de desespero, diante dos reveses da vida, nós podemos nos perguntar onde está o nosso coração. O que nós estamos buscando? Será que nós estamos buscando mais tormentos do que esses que nós já temos? Os nossos pensamentos, muitas vezes, eles ficam envenenados, intoxicados, nos dificultando agir e pensar, e até mesmo lutar pelo nosso progresso. Eu tenho certeza que muitos aqui estão pensando agora, mas falar é muito fácil, né? Porque cada um de nós sabe das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos sofrimentos. Eu concordo com isso. Só que nós devemos lembrar que nós somos todos irmãos. E que cada um de nós, como seres únicos neste planeta, com todas as nossas imperfeições, mas também com todas as nossas qualidades, nós fomos criados para o bem e não para o mal. E que a dor é necessária que se faça muitas vezes para nós não nos esquecermos das nossas escolhas e para que a gente possa aprender. O Evangelho de Jesus está aí, pronto para nos ensinar, para nos trazer a mensagem de fé. Talvez as lutas grosseiras deste mundo fizeram com que nós esquecêssemos do nosso propósito, da nossa confiança em Deus. Mas no plano da ordem divina, a justiça ela é exercida todos os dias e é dado a cada um conforme as suas obras. Quase sempre nós solicitamos luz, perseverando ainda nas sombras. Reclamamos muitas vezes felicidade, semeando sofrimentos. Pedimos amor, incentivando a separação. Tentamos pedir fé, duvidando de nós mesmos. A bondade divina, ela é infinita e está presente em todos os lugares. Há sempre generosas manifestações da providência do Pai, dele nos confortando, nos acalmando, nos socorrendo, abençoando
os infelizes. Por isso, os sofrimentos que nós passamos, as aflições devem ser tidas como lição, que se tornam piores apenas na nossa mente pela nossa falta de fé. Sofrer por antecedência nos traz muitos atrasos. Quantas vítimas tem feito a nossa ansiedade? Quantas enfermidades geradas pelo comportamento ocioso do mundo moderno? É indispensável entregar a Deus e confiar nas suas leis, fazendo sempre a nossa parte. De tempos em tempos, então, vamos aprender a nos perguntar o que de importante nós aprendemos aqui com as dores que nós passamos. A nossa existência tem propósitos e metas que vão nos trazer os aprendizados que o nosso coração deve sempre comemorar através das nossas boas ações no bem, através da nossa reforma íntima. Deve brilhar a nossa luz, a nossa força e a confiança em Deus. Todo plano traçado na esfera superior tem por objetivo fundamental a nossa ascensão, ou seja, a nossa elevação. E toda alma que reencarna aqui na crosta da terra, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre através de Deus. É importante que a gente note que no Evangelho, Kardec falou sobre as bem-aventuranças com a ajuda dos bons espíritos, mas ele colocou primeiro bem-aventurados os aflitos, e o capítulo seguinte ele não continuou com as bem-aventuranças. O capítulo seguinte foi o Cristo Consolador, justamente para nos chamar a atenção que por qualquer problema que nós estivermos enfrentando, Jesus sempre será o caminho, a verdade e a vida, que Ele sempre estará conosco, nos protegendo e nos abençoando. Eu agradeço a todos pela atenção. Espero que as minhas reflexões tenham contribuído para todos aqui, porque nós somos seres em evolução, buscando nos melhorar, errando, acertando, caindo, levantando. As reflexões são para que a gente possa debater junto, porque ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais entendedor do que ninguém. Então, que essa mensagem possa ficar na mente e no coração, meu e de vocês também, para que cada um de nós possamos aprender a lidar com as nossas dificuldades, com os nossos problemas e com as nossas aflições. E eu terminando agora, eu vou pedir licença, eu preciso sair antes porque tem uns familiares que estão para chegar lá em casa e amanhã eles não poderiam vir porque eu já tenho um curso em Mafra, no Centro Espírita Allan Kardec, sobre fluidoterapia. Então eles falaram que vinham hoje, eu não vou esperar acabar, mas eu agradeço de coração e peço que Deus abençoe a todos vocês.